Eu tenho na minha mente algumas galerias, né, de pessoas que, de fato, tem uma história. Oscar Schmidt tem uma história Poxa. espantosa, Bernardinho. Tive o prazer né? de conhecê-lo pessoalmente, Nossa. Oscar Schmidt. E eu vou Bernardinho. ser sincero, quando eu olhei a sua história, fui ler, fui observar, cara, que história fenomenal. Porque assim, começou já em dificuldade, Já. né? Lá no começo de tudo. O segundo time depois de lá foi qual? Aí eu fiquei muitos anos no Caxias, me profissionalizei lá, né? Aí fui emprestado pro Inter, de Porto Alegre, depois retornei ao Caxias. Fui emprestado pro Grêmio, né? E aí no Grêmio eles me reemprestaram pra Ponte Preta, aí onde começou o Washington aí a aparecer pro Brasil, né? Eu tava olhando aqui, ó, na Ponte Preta em 2001, 25 jogos e 18 gols. No brasileiro. Você sempre foi esse cara de fazer gol, assim? Sempre. Um atrás do sempre outro? de fazer gols, sempre de fazer gols. Eu na Ponte Preta eu fui artilheiro do Campeonato Paulista, artilheiro da Copa do Brasil e fui vice-artilheiro, quase que eu ganhei a tríplice coroa, que ia entrar pra história do futebol brasileiro. Mas aí eu perdi pra um tal de Romário na última rodada. E aí o Romário, um jogo, eu disputando, eu estava empatado com ele. Aí era Vasco, ele estava no Vasco, jogar contra o São Paulo, e eu jogava na Ponte Preta contra o Sport. Teoricamente, o meu era mais tranquilo, né? Eu fiz um gol, mas o Romário fez 3 naquele jogo. Aí ele foi o artilheiro do brasileiro. O baixinho era um caso sério, viu? Mas eu tinha sido o artilheiro do Paulista, o artilheiro da Copa do Brasil, então foi um ano maravilhoso para mim, né? Que maravilha. Mas eu sempre tive essa facilidade dos gols, né? De ser artilheiro, desde pequeno aqui em Brasília, quando jogava nas quadras, 5 contra 5, time contra, né, que a gente falava, eu sempre jogava na frente, o ataque sempre fazia gol, sempre tive essa facilidade do gol, e aí isso se fez para a minha carreira. Né? É o dom, e o talento a gente vai depois aprimorando, né? O Samuel até falou uma questão do centroavante. Qual é a pergunta, Samuel, que você queria fazer do centroavante? Ah, tá. Sim, hoje em dia, antigamente tinha muitos centroavantes, né? Hoje em dia o Brasil já não produz tanto centroavante, produz mais pontas. Você acha que... Qual o motivo dessa mudança? Primeiro, o Brasil perde muito não tendo centroavantes de área de gols. E eu culpo muito isso a categoria de base. Culpo muito os professores, treinadores. Logo um pouquinho quando eu encerrei a carreira, logo depois começou, vamos fazer os atacantes modernos. Vamos fazer os atacantes modernos, de movimentação, que corre para lá, corre para cá, dribla. Mas o problema é fazer gols. Porque o que decide os jogos são os gols, né? Você pode fazer 100 dribles e não fizer gol, acabou. Tá 0-0 o jogo. Isso tá fazendo falta hoje. É claro. A gente vê isso hoje, até mesmo na seleção brasileira. Na seleção brasileira. A gente vê o Brasil e sente falta. Na minha época, cara, eu tava disputando, eu tava na seleção brasileira quando eu fui convocado para as eliminatórias da Copa do Mundo, para a Copa das Confederações que eu disputei. Cara, tinha lá Romário, tinha Ronaldo, tinha Luizão, tinha França, tinha Dodô, tinha Jardel, tinha Valdir, tinha Viola, tinha Guilherme. Era só centroavante. Elber, lá no Bayern de Munique, Sony Anderson. Cara, todo time tinha seus centroavantes. O Christian, todos os times tinham grandes centroavantes. E para chegar numa seleção, meu amigo, eu tinha que fazer gols, gol, pra gente não passar vergonha. Se não chegasse então era gol, assim. Não entrava. E hoje já não. Hoje, qualquer meia dúzia de gol que você já tá sendo convocado pra seleção, já vai para fora do país. De fato, né? Então mudou-se isso muito. E o Brasil, todas as vezes que o Brasil foi campeão do mundo, teve seu centroavante. Desde a época lá do Pelé. E o Pelé era um falso centroavante, né? Mas é o cara que fazia gols, muitos gols. Resolvia a questão. E aí depois vinha o Romário, em 94, o Ronaldo Fenômeno, em 2002. Então tinha o seu 9, tinha o seu centroavante ali que os clubes, quando foram campeões do mundo também, os brasileiros, quando foram campeões do mundo, tinha o seu centroavante. Sempre tiveram essa figura. Então, vamos buscar lá, o Nunes na época do Flamengo. Aí o Raí também, que era um falso centroavante na época do São Paulo. Sim. O Guerreiro no Corinthians, que foi o Fernandão no Inter, enfim. Quando os times foram campeões mundiais, tinha o seu centroavante. E acaba que quando tira essa visão, essa atenção de cima disso, a gente vê até a qualidade do futebol caindo. Porque eu me lembro que, antigamente, quando essa função ela era muito valorizada,
até o número de gols dentro das partidas era muito maiores. A gente via Claro. jogos de futebol com 7 gols, com 8 gols, 9 gols, 6 gols no mínimo. Hoje, cada partida de futebol é no mínimo 3 gols. E é porque hoje está muito mais tático e muito mais marcador, né? Os clubes hoje, os times, as seleções menores, vamos dizer, os times menores, o que eles fazem, meu amigo? Eles botam os 11 ali atrás, ficam fechadinho e tentam na sorte, lá vai lá uma vez, consegue achar um gol lá, depois fica fechadinho. Aí começa um jogo muito tático, muito marcação, e aí isso faz com que os times realmente façam menos gols. Caramba, tem muita coisa pra gente conversar aqui, olha. Elias, Diga. até a forma de jogo hoje mudou. Antigamente tinha muito drible. O brasileiro era conhecido pelo drible, né? Hoje em dia é muito tática. O Brasil, a gente era o jogo mais ofensivo, né? Sim. É um jogo mais que os caras buscavam realmente muito o gol mesmo. Que tinha o seu centroavante, tinha os ponteiros que driblavam e cruzavam. Driblavam e cruzavam. E aí tinha os atacantes e os centroavantes que faziam os gols, os meias que chegavam, os meias goleadores, até os meias eram muito goleadores, né? Era bem mais... Hoje já menos, hoje os meias já fazem menos gols, né? Eu ouvi falar de um termo que eu não sei se hoje já é mais utilizado, o famoso futebol arte. O Brasil já teve futebol arte, você acha que hoje tem? Muito. Hoje não mais. Diminuiu um pouco. Ainda tem um ou outro, né, que ainda consegue se desenvolver. Vamos lá, o Vini Júnior, o Neymar, né? Que era o nosso principal. Ainda continua sendo o nosso principal, mas com as lesões também perdeu bastante, infelizmente. Mas agora tá vendo o Estevão, né, que estava chegando. Hoje era para estar estourando na Copa do Mundo. Teve a lesão. Teve a lesão. O Ryan, né? O Ryan também. O Ryan também, que está indo muito bem. O próprio Hendrick. Então, assim, ainda tem. O Brasil ainda tem. É formador ainda de grandes craques, né? Mas só precisa desenvolver. Potencial muito grande, justamente. Tem um potencial muito grande ainda até ser desenvolvido, né? Exato. Precisa essa galera desenvolver.